Os helicópteros são máquinas impressionantes. Sua capacidade de decolar e pousar verticalmente, além de pairar por longos períodos, faz deles a escolha ideal para inúmeras tarefas. Mas surge a pergunta: quem inventou essa incrível aeronave? Eu inventei o helicóptero. Bem, já dá para ver que vai ser uma história com muitas reviravoltas. Como em outras invenções abordadas aqui, o conceito do helicóptero tem suas raízes em um brinquedo. Esse, em particular, era feito de bambu na China há mais de 2.400 anos. É provável que você já tenha brincado com um desses. O fato é que muitas mentes criativas devem ter olhado para ele e imaginado se seria possível construir um maior, capaz de levantar uma pessoa do chão. Uma dessas pessoas foi o famoso italiano Leonardo da Vinci. Por volta de 1490, ele fez esboços de uma máquina voadora que poderia ser descrita como um parafuso aéreo, claramente inspirado no parafuso de Arquimedes. Essa máquina estranha serviu de inspiração para muitos inventores posteriores, que seguiram na direção errada, já que ela não tinha a menor chance de voar. Leonardo ignorou várias coisas nesse projeto. Por exemplo, que 4 pessoas nunca conseguiriam produzir a potência necessária para tirar elas do chão, muito menos com aquela hélice parafuso. E o efeito da reação ao torque faria a plataforma girar para um lado e a hélice para o outro assim que ele saísse do chão, como um helicóptero moderno sem o rotor de cauda. A direção certa para a invenção do helicóptero estava naquele antigo brinquedo chinês, que serviu de inspiração para 2 inventores franceses, Christian de Launoy e seu mecânico Bienvenu. Em 1784, eles demonstraram uma versão atualizada do brinquedo para a Academia Francesa de Ciências. Eram asas rotativas projetadas para operar em contra-rotação, acionadas pela energia armazenada em um elástico. Esse simples brinquedo demonstrou os princípios de um voo de helicóptero autopropulsado. É brincando que se aprende, não é mesmo? Em 1861, a palavra helicóptero foi cunhada por outro francês, Gustave Ponton de Amécourt, um escritor e inventor que utilizou o termo para registrar seu pequeno protótipo movido a vapor. Esse foi um dos primeiros usos do alumínio em projetos de engenharia. O termo helicóptero veio das palavras gregas helicos para espiral e pteron para asas. Era tudo muito inovador, mas infelizmente, para Gustave, a única coisa que decolou foi o nome helicóptero. Outro projeto interessante que também utilizou a potência do vapor foi o veículo não tripulado do italiano Enrico Forlanini em 1877. Mas calma, não era um drone de um universo steampunk. Bem que seria muito legal. Mas, voltando, o aparelho de Enrico foi o primeiro a sair do chão, literalmente. Equipado com uma pequena máquina a vapor e 2 rotores em contra-rotação, ele alcançou uma altura de 12 metros e pairou por cerca de 20 segundos antes de pousar suavemente. Pode não parecer muito, mas era uma máquina voando com um motor a vapor. Inclusive, o maior problema até então eram os motores, que eram muito pesados para uma aeronave. Bem, neste caso são muitos os problemas na verdade, o motor é um deles. Mas isso mudou com o surgimento dos compactos motores de combustão interna movidos a gasolina, mais leves e potentes, como os motores Antoinette. Antoinette era um fabricante francês de motores leves a gasolina, usados em barcos e em vários dos projetos que mostrarei a seguir. Ah, e no 14 bis de Santos Dumont também. Bem, agora vamos para 19 de setembro de 1907, dia em que os irmãos franceses Breguet apresentaram o primeiro helicóptero que conseguiu se erguer do chão com um piloto a bordo. Foi um voo a meio metro de altura e que durou 1 minuto. Mas, apesar deste feito, não é considerado o primeiro voo tripulado. É que o Giroplane número 1, também conhecido como o primeiro quadricóptero da história, era uma máquina extremamente instável. Era necessário que houvesse um homem em cada canto para mantê-la estável, e ela estava presa ao solo por cordas. Outro problema é que não existia controle de direção. Os 4 rotores eram acionados em sincronia pelo motor a gasolina no centro da aeronave, então ele só subia. Mas mudanças foram feitas. Aqui estão eles testando o modelo número 2 em abril de 1908. Isso aí! Não desistam, rapazes! Infelizmente, no mês seguinte, um furacão destruiu todos os protótipos, fazendo com que eles desistissem dos helicópteros por um tempo. Mas não vamos estragar o momento, não é mesmo?
Só que eles não eram os únicos trabalhando nisso. Em novembro de 1907, o francês Paul Cornu teve mais sucesso que os irmãos Breguet, realizando o primeiro voo tripulado de um helicóptero. Bem, estou sendo generoso ao chamar de helicóptero. Ele mesmo chamava de bicicleta voadora, que também não voava muito bem, já que voou por apenas 20 segundos a 30 centímetros do chão. Mas, por ele ter feito isso com a aeronave livre, ele leva o título de primeiro voo verdadeiramente livre com um piloto. Nos voos seguintes, ele alcançou a marca de 2 metros de altura. Contudo, além de ter uma estrutura muito frágil, a aeronave acumulava os mesmos problemas dos projetos anteriores: falta de estabilidade e controle. Então, depois de um tempo, devido a esses fatores e a um outro pequeno problema chamado falta de dinheiro, este projeto também foi abandonado. Quanto ao inventor, ele acabou morrendo em 1944 quando um ataque aéreo aliado atingiu sua casa na Segunda Guerra Mundial. Mas essas aeronaves não estavam sendo desenvolvidas apenas na Europa. 15 anos mais tarde, em 1922, o inventor George de Boteza, um russo refugiado nos Estados Unidos, apresentou o Polvo Voador, um helicóptero de 4 rotores de 6 pás patrocinado pelo exército americano. Na verdade, ele tinha mais um pequeno rotor no centro, que se mostrou inútil e foi descartado, e mais 2 hélices nas laterais para empurrá-lo para frente, todos acionados pelo mesmo motor central. Por ser um projeto militar, ele foi pouco divulgado na época, mas realizou mais de 100 voos de sucesso entre 1922 e 1923. Nesta pequena nota no Times em 1923, é publicada parte de uma mensagem enviada por Thomas Edison ao inventor. Nela, ele saudava a invenção e oferecia ajuda em projetos futuros, ele não perdia uma mesmo. A mensagem dizia: "Até onde eu sei, você produziu o primeiro helicóptero de sucesso." Bem, ele estava claramente mal informado. Mas uma informação importante nesta nota é que o helicóptero conseguiu voar por 2 minutos e 45 segundos a uma altura de 4,8 metros durante os testes. Outros relatos também mencionam que ele carregou 3 passageiros além do piloto, que estavam agarrados na estrutura. Mas, ao contrário do que dizia a nota do Times, este ainda não era o primeiro helicóptero de sucesso. Ele tinha sérios problemas de controle. Eu diria até que era um polvo preguiçoso, já que só voava bem quando estava a favor do vento. Devido a esses problemas, o projeto foi cancelado pelos militares no ano seguinte, em 1924. Mas olha só, vem mais um francês aí na lista, o jovem engenheiro da Peugeot Etienne Oemichen. Em 1920, ele começou a projetar aeronaves de asa rotativa como estas que ele está testando. E foram vários modelos, um mais estranho que o outro. Vamos lá, rapazes! Está quase voando. Mas, de todos eles, o mais notável foi o Oemichen número 2 de 1924. Etienne começou esse projeto em 1922. Ele apresentava nada menos do que 4 rotores principais e 8 hélices auxiliares, todos movidos por um único motor. A configuração era a seguinte: 4 rotores principais acionados por um grande motor no centro davam a sustentação vertical do helicóptero. Outras 5 hélices de eixo vertical estabilizavam a máquina lateralmente, e um par de hélices horizontais atuava como propulsor para movimentar a aeronave para frente. Ah, sim, faltou uma hélice de eixo horizontal, que está ali no nariz e servia para alterar a direção do helicóptero. Basicamente, ele distribuiu hélices ao redor da aeronave para deixá-la estável, e funcionou. Ela apresentava um considerável grau de estabilidade e controle, permitindo que ele realizasse mais de 1000 voos de teste. Ele inaugurou o primeiro recorde mundial de helicópteros nos registros da FAI, Fédération Aéronautique Internationale. Nesse dia, ele voou por 360 metros, e no dia 17, ele bateu o próprio recorde voando 525 metros. Só que esse recorde durou apenas um dia. No dia 18, outra aeronave voou por 740 metros. Essa aeronave é considerada por muitos a primeira a ser chamada de helicóptero no sentido moderno. Esta era a aeronave Dolores O. Fleischhacker.